Leitura diária. Josué, capítulo 13. Terras a serem conquistadas. Sendo Josué já velho, de idade bastante avançada, o Senhor lhe disse: Você já está velho, e ainda há muita terra para ser conquistada. Esta é a terra que resta, todas as regiões dos filisteus e dos jesuritas, desde o rio Sior, próximo ao Egito, até o território de Ecrom, ao norte. Todo esse território considerado cananeu abrange a região dos Aveus, isto é, dos 5 chefes filisteus, governantes de Gaza, de Asdod, de Ascalon, de Gate e de Ecrom. Resta ainda desde o sul toda a terra dos cananeus, desde Ara dos Sidônios até Afeque, a região dos amorreus, a dos gibleus e todo o Líbano para o leste, desde Baal-Gade ao pé do monte Hermon até Lebo-Amate. Todos os habitantes das montanhas, desde o Líbano até Misrefote-Maim, isto é, todos os sidônios, eu mesmo os expulsarei da presença dos israelitas. Você, porém, distribuirá essa terra a Israel por herança, como lhe ordenei, repartindo-a agora entre as 9 tribos e a metade da tribo de Manassés, a divisão das terras a leste do Jordão. Com a outra metade da tribo de Manassés, as tribos de Ruben e de Gade já haviam recebido a herança a leste do Jordão, conforme Moisés, servo do Senhor, lhes tinha designado. Este território se estendia de Aroer, na margem do ribeiro do Arnon, e da cidade situada ao meio do vale desse ribeiro, incluindo todo o planalto de Medeba, até Dibom, e todas as cidades de Seom, rei dos amorreus, que governava em Esbom, e prosseguia até a fronteira dos amonitas. Também incluía Gileade, o território dos jesuritas e maacatitas, toda a região do monte Hermon e toda Bazã, até Salcar, isto é, todo o reino de Og, em Bazã, que tinha reinado em Asterote e Edirei, um dos últimos refaíns sobreviventes. Moisés os tinha derrotado e tomado as suas terras, mas os israelitas não expulsaram os jesuritas e maacatitas, de modo que até hoje continuam a viver no meio deles. Mas a tribo de Levi não deu herança alguma, visto que as ofertas preparadas no fogo ao Senhor, o Deus de Israel, são a herança deles, como já lhes dissera. A tribo de Ruben, clã por clã, Moisés dera o seguinte território: desde Aroer, na margem do ribeiro do Arnon, e desde a cidade situada no meio do vale deste ribeiro, e todo o planalto depois de Medeba, até Esbom e todas as suas cidades no planalto, inclusive Dibom, Bamote Baal, Bet Baal Meon, Jaza, Kedmote, Mefaate, Kiriataim, Sibima, Zeret-Saar, na encosta do vale, Bet-Peor, as encostas do Pisga e Bet-Gesimote, todas as cidades do planalto e todo o domínio de Seom, rei dos amorreus, que governava em Esbom. Moisés o tinha derrotado, bem como os líderes midianitas, Evi, Requem, Zur, U e Reba, aliados de Seom, que viviam naquela terra, além dos que foram mortos na guerra. Os israelitas mataram a espada Balaão, filho de Beor,
que praticava adivinhação. A fronteira da tribo de Ruben era a margem do Jordão. Essas cidades e os seus povoados foram a herança de Ruben, clã por clã. A tribo de Gade, clã por clã, Moisés dera o seguinte território: o território de Jazar, todas as cidades de Gileade e metade do território amonita até Aroer, perto de Rabá. Estendia-se desde Esbom até Ramat-Mispar e Betonim, e desde Manaim até o território de Debir. No vale do Jordão, incluía Bet-Arã, Bet-Nira, Sucote e Zafon. O restante do domínio de Seom, rei de Esbom, abrangia a margem leste do Jordão até o mar de Quinerete. Essa região, com suas cidades e povoados, foram a herança de Gade, clã por clã. A metade da tribo de Manassés, isto é, a metade dos descendentes de Manassés, clã por clã, Moisés dera o seguinte território: o seu território se estendia desde Manaim e incluía toda a região de Bazã, todo o domínio de Og, rei de Bazã, todos os povoados de Jair em Bazã, 60 cidades, metade de Gileade e Asterote e Edirei, cidades do reino de Og em Bazã. Esse foi o território destinado à metade dos descendentes de Maqui, filho de Manassés, clã por clã. Essa foi a herança que Moisés lhes deu quando estava na planície de Moabe, do outro lado do Jordão, a leste de Jericó. Mas à tribo de Levi, Moisés não deu herança alguma. O Senhor, o Deus de Israel, é a herança deles, como já lhes dissera. Amém? Para refletir, a trajetória de combates de Israel incluía a completa entrega de 2 líderes que aprenderam a amar a Deus e aos seus irmãos na escola do deserto, Moisés e Josué. No tempo determinado, o próprio Deus acompanhou Moisés ao lugar de sua morte, e ele mesmo sepultou de forma semelhante quando avançado em dias. Josué foi avisado pelo Senhor de que em breve descansaria, seu labor logo acabaria. Era necessário, porém, que deixasse tudo em ordem antes de seu repouso, mesmo que houvesse muita terra ainda não conquistada. Josué deveria dividir Canaã entre as tribos de Israel, segundo as suas famílias. Estava praticamente chegando ao fim toda a geração que havia saído do Egito. Israel estava prestes a conquistar por completo a terra que Deus prometeu a seus pais, Abraão, Isaque e Jacó. A região em que os patriarcas foram peregrinos, aquela geração estava prestes a declarar como sua. A glória de Israel, acesa na tocha do Assim diz o Senhor, foi para alguns luz que iluminava o caminho, para Deus e para outros fogo indesejável, pois condenava os pecados dos quais não queriam abandonar. O Senhor desejava fazer de sua nação eleita coluna e baluarte da verdade. 1 Timóteo 3,15. A impiedade das nações que habitavam Canaã havia enchido o cálice da ira de Deus. Isso não definia, contudo, o caráter pessoal da obra divina. O Senhor estava à procura de suas ovelhinhas em apriscos diferentes, assim como foi com Raabe em Jericó. O trágico fim de Balaão, filho de Beor, o adivinho, com outros mais que mataram.
ilustram uma realidade que muitos têm se recusado a aceitar. A obra de Deus se faz por amor, não por preço. Balaão monetizou o que o Senhor havia dito para rejeitar. E mesmo após Deus falar com ele, fazer uma jumenta falar e através dele proferir bênçãos ao seu povo, Balaão é o retrato genuíno da ganância. Se houvesse aliado ouvir em obedecer, como foi com Moisés e Josué, se houvesse aceitado unir-se a Israel em sua peregrinação à terra da promessa, certamente não teria se perdido com os perversos de Canaã. Tanto Moisés quanto Josué eram homens como nós, sujeitos aos mesmos sentimentos. Tiago 5,17, que experimentaram dores, aflições e a mais árdua batalha contra o próprio eu, mas jamais perderam de vista o anjo do concerto. Tinha plena confiança e firme convicção de que Deus cumpriria suas promessas para com Israel. Moisés foi o líder da libertação e do deserto. Josué foi o líder das batalhas e das conquistas. Ambos assumiram suas funções conscientes de suas limitações e buscavam caminhar nas veredas traçadas por Deus para propósitos eternos. Só o céu revelará a grandiosidade de suas histórias e o quanto elas têm sido instrumentos divinos para encaminhar muitos a Cristo. Você deseja ouvir a voz do Senhor? Deseja chegar no lugar que Ele nos prometeu? Então você e eu precisamos todos os dias não perder o mapa sagrado de vista. A Bíblia contém preciosos avisos, advertências, conselhos e ordens que, se cridos e obedecidos, geram bem-estar, contentamento e esperança. Ela é a fonte segura da vontade divina. É a verdade que nos santifica, fortalece e aperfeiçoa. João 17:17, Romanos 10:17, 2 Timóteo 3:17. É a carta de alforria ao mundo que estava condenado à escravidão do inimigo. É a voz divina nos dizendo em linguagem humana: eu amo vocês. Por favor, não percam essa preciosa verdade de vista. Não permitam que Satanás os fira de cegueira a ponto de não perceberem quanto perto estamos de chegar em casa. Não desprezemos a palavra profética como fez Israel no passado, porque deixaram a minha lei que pus perante eles e não deram ouvidos ao que eu disse, nem andaram nela. Jeremias 9:13. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Apocalipse 14:12. Não saberemos o que de fato significa essa perseverança se não buscarmos olhar e imitar o único que a praticou com perfeição sem pecado, Jesus Cristo. Assim como Moisés e Josué, Balaão ouviu a voz de Deus, testemunhou milagres e proferiu as palavras do Senhor, mas lhe faltou a perseverança. Não permita que seus desejos pessoais desviem os seus olhos da oferta divina para a oferta do inimigo. Entregue agora a sua vida nas mãos daquele que é especialista em transformar barro em ouro refinado. Permita que o Espírito Santo realize esta obra até que esteja pronta para receber a sua herança. Amém?